pessoal, e aí, como que nós estamos? Espero que todos muito bem, firmes e fortes aqui para entrarmos em despesas de exercícios anteriores. Então, não sei que horas que você está me assistindo, se é dia, se é noite, se é tarde, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você. E vamos entrar aqui agora neste tópico que não se confunde com restos a pagar, né? São coisas completamente diferentes e você precisa aqui entender a lógica da DEA, entender a diferenciação para o RP, para conseguir acertar questões na hora da prova, beleza? Então, pessoal, vamos aqui já de cara ler o texto do artigo 37 da nossa querida 4.320, né? Da Lei 4.320. Então, vamos lá. As despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, vírgula, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível à ordem cronológica. Então, já de cara, percebemos aqui que nós estamos falando de despesa de exercício anterior e que nós temos 3 opções para que essa despesa ocorra. Então, não é só um tipo de situação que nós teremos aqui. Nós teremos 3 situações específicas. A primeira está em laranja, a segunda está em esse roxinho meio azul e a terceira em rosa. São 3 situações diferentes, tá? Então, vamos entender aqui cada uma delas. Pessoal, despesa relativa a exercício encerrado para as quais o orçamento consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria, o que é isso aqui? Isso aqui são 2 situações que nós temos. Ou é um empenho cancelado, então deixa eu colocar aqui, empenho cancelado, ou um empenho insubsistente. Insubsistente. O que é isso aqui, gente? O que é um empenho insubsistente? Então, veja, num primeiro momento, o cancelado muito simples de ver, né? Você fez o empenho, fez uma reserva na dotação e por algum motivo, algum equívoco, alguma situação que aconteceu, esse empenho foi cancelado, foi anulado dentro do exercício. Só que o credor cumpriu a obrigação dele. O credor cumpriu, prestou o serviço, entregou o bem, né, entregou a obra, enfim, fez lá o que ele tinha que fazer. E aí ele chega na administração pública, ele fala, querido, eu cumpri a minha obrigação, então eu quero receber esse valor. E aí a administração fala, não, mas a gente não tem, o empenho foi cancelado. E aí se o empenho foi cancelado, não vai mais precisar pagar? Não tem mais o que fazer? Claro que não, a gente vai pagar a conta de despesa de exercício anterior. Então, um exemplo seria esse, né? Vem a questão e te traz essa lógica de que houve um empenho, mas que por algum motivo, por algum equívoco, por algum erro, ele foi cancelado. Só que o credor cumpriu a obrigação dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? DEA, tá? Por sua vez, um empenho insubsistente. Mas, prof, você falou que obrigatoriamente tem que ter empenho, liquidação e pagamento. Sim, pessoal, obrigatório. A lei diz que não pode haver uma despesa sem prévio empenho. Só que a lei é uma coisa e o mundo real, às vezes, é outra, né? Então, numa situação, digamos lá, numa situação muito absurdamente urgente, específica, né? Alguma coisa muito peculiar, foi feita uma despesa sem o empenho, tá? E aí, como é que a gente resolve isso? Para pagar, vai ser a conta de despesa de exercício anterior, beleza? Então, a regra sempre vai ser, eu preciso de empenho, liquidação e pagamento obrigatoriamente. Só que se esse empenho foi anulado por algum motivo, foi cancelado, ou se ele não existiu por algum motivo também, a gente vai empenhar e pagar num exercício seguinte, referente a este empenho que foi cancelado no exercício anterior, ou este empenho que deveria ter acontecido no exercício anterior e não aconteceu, tá? Então, são essas 2 situações aqui que nós temos para essa primeira hipótese. Ou o empenho é cancelado de um exercício anterior, ou o empenho não existiu. Mesmo que ele tivesse que existir, ele não existiu. E veja,
existia crédito próprio, existia saldo para atender esse empenho aqui. Se esse empenho aqui ele existiu, é porque tinha crédito, é porque tinha saldo, tá? Se esse empenho não existiu, ainda que ele não tenha existido, era para ele ter sido feito, porque nós tínhamos um crédito para cobrir isso, tá bom? Então, às vezes, vem a questão e diz assim, mesmo que não houvesse crédito próprio, mesmo que não houvesse saldo na dotação, isso vai estar errado, porque veja, a letra da lei é muito clara. Tem que ter crédito próprio, tem que ter saldo na dotação disponível para atender àquele empenho, beleza? Maravilha. Restos a pagar com prescrição interrompida. Se você for abrir lá, né, o nosso decreto 93872, você vai ver que o artiguinho que dizia para nós que o RP vai prescrever lá no período lá correto, né? Vai haver a prescrição. Você vai perceber que esse artigo foi revogado. Ou seja, você pensaria assim, bom, então o RP não prescreve mais. O que seria essa lógica de prescrever, né, pessoal? Prescrever seria a seguinte situação aqui. Eu, Gabriela, prestei um serviço para a administração pública. A administração pública não me pagou naquele ano específico e ela inscreveu o valor que ela tem que me pagar em RP. Eu, Gabriela, deixo aquilo passar e não cobro da administração. O que acontece, pessoal? Existe um prazo para que o particular, o cidadão, a pessoa jurídica, a pessoa física, ela cobre valores da administração pública. Isso é regulado via lei, tá? E aí, pessoal, qualquer valor a ser cobrado da administração necessariamente será de 5 anos, tá? Então, necessariamente, eu, Gabriela, tenho 5 anos para cobrar. Então, ainda que o nosso artiguinho diga, né, revogou a lógica da prescrição do RP, o RP continua prescrevendo, o RP continua, porque nada é imprescritível, né, nesse cenário de cobrança aqui. Se eu, Gabriela, ou qualquer particular, vamos cobrar algo da administração que a administração está devendo, se a gente não cobra em 5 anos, a gente não recebe mais, porque aquilo prescreveu, tá? Então, vai ser a mesma lógica aqui no RP. Então, ainda que a gente não tenha mais o artigo da prescrição no decreto 93872, existe sim prescrição, só que o que você vai entender quando a banca te trouxer que o RP está com a prescrição interrompida? Você vai entender que o RP foi cancelado. Inclusive, pessoal, o MCASP, ele diz exatamente isso. Ele diz que sobre RP com prescrição interrompida, entenda-se o RP que foi cancelado, tá? Então, quando isso vier em prova, você já vai saber. Veio a questãozinha, um RP inscrito no valor de 120 mil, sei lá, de 50 mil, e esse RP foi cancelado. Acende a luz porque ele vai ter que ser pago por meio de DEA, de despesa de exercício anterior. Ele não vai poder ser pago aqui por um novo RP, por um novo, né, uma nova inscrição, uma reinscrição em RP. Não, nada disso. Por quê? Porque o RP foi cancelado, ok? Se ele foi cancelado, então a gente vai ter que fazer um novo empenho, liquidação e pagamento referente a esse RP que foi cancelado, que teve a prescrição interrompida neste cenário, beleza? Maravilha, então. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Aqui, pessoal, vou dar 2 exemplos para vocês lembrarem na hora da prova, caso isso venha, tá? Então, por exemplo, um servidor que vai ter ali direito a salário família de acordo com os filhos, né? Com o número de filhos dele. Se um filho dele nasce, por exemplo, em agosto, mas ele não requer o salário família até o ano seguinte, né? Ele vai fazer o requerimento de salário família, por exemplo, em março do ano seguinte, o que vai acontecer aqui? Os valores relativos ao nascimento do filho dele em agosto para frente, que daí gera o direito dele de recebimento desse valor, esses valores de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eles serão pagos à conta de despesa de exercício anterior, porque é um fato gerador, né? Um compromisso que foi reconhecido após o exercício em que ele nasceu, né? E aí a gente tem aqui a DEA relativa a esses meses. Já com relação aos meses seguintes, nós vamos ter pagamento normal ali dentro do ano normal, porque daí já está dentro do mesmo ano de competência, tá?
Outro exemplo aqui seria, por exemplo, um servidor público que entra na justiça e cobra ali valores de alguma gratificação que ele não recebeu. Então, a outra categoria recebeu o valor, os outros servidores ali do ambiente dele receberam e ele, por algum motivo, por alguma situação, ele não recebe, tá? Aí ele entra na justiça, ele ganha aquele reconhecimento de que ele precisa receber aquela gratificação, e aí o judiciário reconhece ali que são devidos nos últimos, por exemplo, 5 anos, 2 anos, enfim, né? Vai ter que ver ali qual vai ser a prescrição específica. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Os valores relativos a exercícios anteriores serão pagos à conta de despesa de exercício anterior. Porque o fato gerador, né, a gratificação mensal daquela competência dos anos anteriores, se refere a anos anteriores. Mas o empenho, a liquidação e o pagamento terão que ser feitos no ano atual. Por quê? Porque eu não tive um empenho lá atrás. Eu não tive um empenho cancelado, eu não tive um empenho insubsistente, eu não tive uma situação de um RP cancelado. Não, eu estou reconhecendo agora que você, servidor, precisa receber uma gratificação que deveria ter sido paga no exercício seguinte, no exercício anterior. Então, nesse caso, eu tenho um fato gerador no exercício anterior e pago por meio de DEA, tá? Então, a configuração da DEA, qual que é, né? A configuração da DEA é basicamente essa. Eu tenho um fato gerador, por exemplo, em X1, tá? E eu tenho empenho, liquidação e pagamento em X2, X3, X4, X5, anos seguintes. O meu fato gerador podem ser essas 3 situações aqui. Fato gerador pode ser esse empenho cancelado ou insubsistente, pode ser esse RP cancelado, ou pode ser uma situação que eu reconheci que se refere a um exercício passado, mas em que eu vou reconhecer esta obrigação apenas no exercício seguinte, beleza? Então, o que define a DEA é a questão do fato gerador estar num exercício passado, beleza, gente? Maravilha, então. Então, pessoal, outras situações aqui que nós temos de DEA. Você tem que saber, então, que a DEA é uma despesa orçamentária, pessoal. Ela tem elemento de despesa próprio. Então, eu terei um elemento de despesa dentro do orçamento escrito despesa de exercício anterior. Ou seja, não se confunde com a lógica do RP. Lembra que o RP, gente, o RP, o empenho está em X1 e o pagamento está no exercício seguinte. Então, o pagamento do RP não acontece no mesmo ano do empenho, tá vendo? São anos diferentes. O pagamento de um RP, pessoal, é despesa extra-orçamentária, de um restos a pagar. Já a lógica da DEA é outra. O fato gerador está no exercício anterior, mas o empenho está no mesmo ano do pagamento. Olha aqui, ó, empenho no mesmo ano do pagamento. Só o fato gerador que está ali no exercício anterior. Então, ela é despesa orçamentária e ela tem elemento de despesa próprio lá dentro da LOA, tá? Deve haver o empenho, obviamente, né, gente? Despesa orçamentária, tem que ter empenho. E o reconhecimento dessa despesa de exercício anterior vai caber à autoridade competente para empenhar a despesa. Então, se aquela autoridade, aquele gerente ali, né, aquele administrador dentro lá da administração pública, ele tinha a competência para fazer o empenho, então é ele que vai ter a competência para fazer a DEA, né, para empenhar a DEA, porque a competência aqui vai ser a mesma, porque é a mesma despesa, beleza? Maravilha, então. Reforço de RP. Gente, a gente já viu reforço de RP lá em RP, na aulinha de RP, mas a gente vai falar novamente aqui porque ela se mistura aí com DEA. Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, né, pessoal, um RP, eu inscrevi em RP o valor de 100, mas o valor real veio 120, qual que vai ser aqui a nossa solução? Eu vou pagar 100, então eu vou pagar 100 por meio de restos a pagar, porque é o valor que já estava inscrito ali, tá? Os 20 que vieram a mais, pessoal, o que vai acontecer aqui? 20 eu vou pagar a conta de despesa de exercício anterior, porque é esse excesso
que diz respeito a uma despesa passada. Então, por exemplo, né, eu inscrevi no final do ano 100 na conta de luz, né, eu chutei ali que seria uma conta de luz no valor de 100, pela minha estimativa ali, média, mas veio 120 para eu pagar. E aí, pessoal, na hora que vem no ano seguinte esse 120 para eu pagar, eu pago 100 de acordo com o RP que eu já tinha inscrito, que tá tudo certo, e empenho em despesa de exercício anterior mais 20 para conseguir reforçar este valor ali que foi inscrito em RP a menos, beleza? Isso é bastante importante para efeitos de prova, porque vem a prova e diz para você que nesse caso haverá uma nova inscrição em RP, que haverá abertura de um crédito suplementar, que haverá abertura de um crédito extraordinário. Então, eles inventam um monte de coisa aqui. E você tem que saber que se for reforçar um RP, se o RP for inscrito a menor do que o valor real, necessariamente vai ter o empenho do valor que excede a conta de DEA, beleza? Maravilha aqui. Vamos, então, dar uma olhadinha em questões sobre DEA, né? Vamos aqui trabalhar só para ver se a gente consegue aplicar na prática a nossa teoria. Então, vamos lá. Sebrasp 2020. Nos casos em que a despesa abranja mais de um exercício, tanto a parcela da despesa correspondente ao exercício anterior quanto a parcela da despesa referente ao exercício corrente devem ser registradas como DEA. Não, né, gente? Aqui é aquela lógica que eu expliquei para vocês, por exemplo, do servidor que tem o reconhecimento da gratificação. Se ele tem lá há tantos anos, né, 2 anos de gratificação anterior, e aqui, ó, aqui vai ser 2022, tá? Então, 2021 e 2020. Aqui, pessoal, todo esse valor aqui que ele teve reconhecido esse ano vai ser empenho normal lá dentro do exercício, tá? Por sua vez, se essa despesa, né, se essa situação aqui, ó, parcela da despesa correspondente ao exercício anterior, aqui vai ser DEA. Aqui vai ser DEA, tá? Mas essa aqui do exercício corrente, não, essa aqui vai ser empenho normal, no elemento de despesa normal da gratificação da despesa com o pessoal dele, tranquilamente, tá? Já aqui a gente vai ter o elemento de despesa de exercício anterior, porque o fato gerador está em exercício anterior, tá bom? Então, aqui não vão ser as duas parcelas, né? Tanto a do exercício atual quanto a do exercício anterior como DEA, não. Só do exercício anterior. Exercício atual, a gente não empenha a conta de DEA, beleza? Então, isso aqui está errado. CESP, Sebrasp 2020, TJ Pará. A legislação e os normativos vigentes autorizam as entidades públicas a utilizar a dotação específica destinada à despesa de exercícios anteriores para pagar. Letra A. Uma compra de material de expediente que, em razão de sua urgência, não pôde subordinar-se ao processo normal da execução orçamentária. Gente, falou aqui em compra de material de expediente que não vai poder subordinar ao processo normal, a gente, regra geral aqui, vai utilizar o suprimento de fundos, tá? Letra B. Uma despesa relativa à aquisição de computadores recebidos no ano de X1 com o devido atesto na nota fiscal, mas que só foi paga no ano de X2. Gente, se eu tive despesa com aquisição em X1 e eu tive o atesto, quer dizer que eu tive liquidação, e eu paguei em X2, isso aqui tá com cara de RP e não de DEA, né? Então, não é a letra B. Uma compra de medicamentos empenhada no ano de X1, mas cuja entrega e consequente pagamento só foram feitas no ano de X2. RP de novo, né? Então, eu tive o empenho em X1 e o pagamento em X2, restos a pagar. Uma despesa com aluguel que prescreveu no ano X1, mas cuja prescrição foi interrompida no ano X2 em razão de permanência do direito do credor. O que eu acabei de falar para vocês aqui? A despesa teve a prescrição interrompida, quer dizer que ela foi cancelada, gente. Aqui, a regra geral é que a gente traga a lógica de RP com prescrição interrompida, tá? Só que aqui, a banca quis aí dar uma mexida no vocabulário, né? E ela botou despesa com prescrição interrompida.
Aqui você vai entender, é uma despesa que foi cancelada, tá? E aí, necessariamente, se existe uma permanência do direito do credor, esta despesa terá que ser paga em X2, né? No ano ali. Não, em X2 não, né? Ela prescreveu em X1 e a prescrição foi interrompida em X2. Então ela vai ter que ser paga ali no ano em que o credor requerer aquele pagamento, tá bom? Então aqui, necessariamente, nós teremos ali a letra D como gabarito. Letra E, um contrato de serviços terceirizados licitado, porém não empenhado em razão da ausência de assinatura do contrato. Veja, aqui não está dizendo para nós se refere a um ano anterior, né? Então veja, não foi empenhado em razão da ausência de assinatura do contrato, mas pode ser que eu esteja dentro do mesmo ano. Aí não vai ser DEA necessariamente, porque se eu empenhar ali novamente, né, se eu assinar o contrato até o final do ano e resolver empenhar, não vai ser DEA, porque digamos que seja dentro do mesmo exercício. Para você marcar uma questão, marcar um gabarito que seja DEA efetivamente, tem que ter a lógica de ano anterior e ano atual. Anos anteriores e anos atuais. Sempre esse cenário. Então, foi empenhado em X1, mas foi cancelado e vai pagar em X2 e vai ter que empenhar de novo, né? Aqui, pessoal, veja, essa letra D, ela trabalha uma lógica aqui meio até esquisita, tá? Ela trabalha assim, ó, eu vou até repetir ela aqui para vocês. A lógica do RP com prescrição interrompida, RP com prescrição interrompida, seria que o RP está na prescrição ainda vigente, tá? Então, a gente tem uma prescrição ali aberta ainda, interrompe a prescrição, quer dizer que isso aqui cancelou a prescrição, né? Cancelou o RP, e aí você vai ter que empenhar, liquidar e pagar no exercício seguinte. Aqui ficou meio esquisita a redação dessa letra D, porque ela diz assim, ó, despesa com aluguel que prescreveu em X1, ou seja, não é interromper a prescrição, ela prescreveu em X1, tá? E aí, pessoal, interrompe a prescrição em X2. Então, aqui seria o pensamento contrário. Aqui seria, prescreveu em X1, eu não tenho mais que pagar. Só que eu vou interromper essa prescrição porque o credor requereu o pagamento. Então, volta à vida aquela despesa, entendeu? É como se fosse isso que a banca estivesse dizendo aqui. Ela está trabalhando uma lógica aqui meio até processual, a meu ver, nesta fala, tá? Porque quando você vai para o MCASP, o RP com prescrição interrompida já é um RP cancelado. Então, aqui, você interromper a prescrição, né? Prescrever e interromper a prescrição, fica um pouquinho esquisito aqui, né? Fica aqui um pouquinho esquisito esse texto, a meu ver, tá? Eu não sei se é porque eu tô fazendo um raciocínio meio processual aqui, mas esta vai ser a lógica. Interrompeu a prescrição é porque teria ali cancelado aquela despesa e o credor ainda tem o direito vigente e terá que ser pago a conta de DEA, beleza, gente? Então, só pode ser aqui a letra D de dado. FAFIPA 2019. Trouxe essa daqui também porque ela traz ali uma lógica da DEA e a gente pode dar uma olhadinha boa aqui. A ocorrência de despesas de exercícios anteriores caracteriza-se, entre outros fatores, como uma exceção ao princípio da competência para a contabilidade. No entanto, ante o caráter excepcional da mesma, o reconhecimento da despesa a ser paga a este título depende de alguns pressupostos. Nesse sentido, acerca do Instituto da DEA e sua previsão na 4320, assinale a alternativa correta. Letra A. É desembolsada em exercícios anteriores, mas gerada no exercício corrente. Gente, não é isso, né? Ela vai ser gerada, ela vai ser paga, ela é paga no exercício corrente, mas ela é gerada no exercício anterior. Então, o fato gerador da DEA está no exercício anterior e ela será empenhada, liquidada e paga no exercício corrente, beleza? Letra B. Não possuíam crédito em dotação própria com saldo suficiente para atendê-las no exercício em que deveriam ser geradas. Errado. Possuíam sim crédito próprio, né, em dotação própria com saldo suficiente sim no exercício em que deveria ter ocorrido. Então aqui
não é aquele não ali, aquilo ali que invalida a assertiva. Letra C. Consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Gente, aqui ele trouxe toda a lógica do suprimento de fundos, não tem a ver com a DEA. Letra D. São notadamente despesas orçamentárias, apesar de não terem sido empenhadas em época própria. Errinho de concordância aqui na questão, né? Isso aqui você já sabe que eu já me dá 3 tipos de chilique aqui, né? Ter sido empenhadas. Não, né, gente? Quem foi empenhado? Foram empenhadas as despesas, então terem sido empenhadas, né? Já fico aqui, vocês me conhecem, né? Letra D, o gabarito, tirando o erro de português ali clássico, mas realmente são, sim, despesas orçamentárias e elas devem, né, apesar delas não terem sido empenhadas no exercício anterior. Ou pode ser que elas foram empenhadas, mas elas foram canceladas. Então aqui, pessoal, vocês devem entender esse tipo de cobrança no sentido de que, apesar, às vezes, dela ter sido empenhada, o empenho foi cancelado. Então você entende ali que o empenho não existiu, tá? Então o empenho foi cancelado, nós não temos empenho na época própria, beleza? Então aqui a única possibilidade seria a letra D mesmo, ainda que você fique nessa, mas prof, existe a possibilidade de ter tido empenho, só que ele foi cancelado. Sim, existe. Só que aqui, por eliminação, só poderia ser a letra D, tá? E aqui eu trouxe essa questão para vocês entenderem o tipo de cobrança. Isso aqui não é incomum, tá, pessoal? Isso aqui é comum de acontecer. Então, vocês já têm que saber que podem esperar essa situação aí, beleza? Maravilha, então, terminamos aqui a partezinha, né, o bloquinho de despesa de exercício anterior, e eu espero vocês para os nossos próximos blocos, as nossas próximas aulas, e até! Tchau!